Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast das Gerações. Eu sou o Daniel e estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto importantíssimo que é o chamado missionário dos pais na vida dos seus filhos e dentro da sua casa. E para isso, hoje nós temos dois convidados muito especiais, um casal lindo, maravilhoso, que toda a igreja admira e ama, Lucas e Roberta. Lucas, quem é você? Se apresente aí. Eu sou o Lucas, casado com a Roberta há 19 anos. Eu sou a Roberta, casada com o Lucas. Nós somos pais do Davi, de 14 anos, e o Pedro, de 7 anos. Gente, é um prazer receber vocês pela primeira vez, né, aqui no nosso podcast. E estamos também estreando pela primeira vez aqui os nossos novos pedestais de microfones articulados, né? Cortesia da gente mesmo, né? Então, gente, começando aqui, já entrando no nosso tema, uma pequena abertura aqui. A gente entende que o nosso primeiro ministério é a família, né? A gente sabe que o pensamento em geral dentro das igrejas é que a família é algo muito importante, algo que foi instituído por Deus, que é um núcleo fundamental da sociedade, da vida dos cristãos. Mas, apesar disso, nem sempre é fácil lidar com as relações familiares e nem sempre é fácil influenciar os seus filhos da forma correta, né? E diante disso a gente entende que os pais têm sim um chamado celestial, um chamado missionário na vida dos seus filhos. Então a primeira pergunta que eu faço é: vocês são os pais de quantos filhos? 2. São pais de 2 filhos. O que é que mudou na sua percepção como cristãos depois que vocês se tornaram pais? Que desafios vocês enfrentaram? Possível mudança de visão que vocês tiveram? Como é que vocês se prepararam? Pois é, muda tudo, né? Não muda um pouco, nem muda mais ou menos, né? Muda tudo mesmo. Até porque antes eu cuidava de mim, né? Ou cuidava de outro, né? Quando eu tenho um filho, eu cuido de alguém que faz parte de mim, né? De alguém que veio de mim, de alguém que Deus me deu a graça e o milagre de gerar, né? Então isso já traz aí uma conexão, ou pelo menos deveria trazer uma conexão com Deus muito especial, né? Porque a partir desse momento é como se Deus me desse esse privilégio, né, de fazer parte com Ele de uma criação biológica, inclusive, né? Então eu acabo tendo da parte de Deus esse privilégio de poder gerar uma outra vida, e através dessa vida eu passo a olhar o mundo sob essa ótica, né? Então eu não sou apenas Lucas, né? E a partir disso também eu consigo compreender um amor diferente, né? Um olhar diferente, um sentimento diferente, um valor diferente. Tem muita coisa que a gente só consegue de fato compreender numa amplitude, né, maior quando de fato somos pais. Quando pegamos aquele filho ali no braço pela primeira vez, né? E aquilo traz para nós um impacto e abre os olhos para muita coisa na vida, né? Então isso já é uma mudança extraordinária que se percebe na hora, no ato, né? Quando se percebe ali ainda na gestação, às vezes até na notícia. Né? Na notícia, estamos grávidos. Aquilo parece que já abre um universo na mente e no coração, assim, que só quem já passou por isso sabe explicar. Em relação a isso, tem uma experiência que aconteceu comigo, com meu primeiro filho, e muito pequenininho, ainda nos primeiros dias, eu senti no coração um amor incondicional por aquele serzinho, por aquele bebê, e eu não conseguia explicar aquilo. E naquele momento, eu entendi o amor de Deus por mim. Porque eu pensava assim: se eu sou humana, falha, pecadora, consigo amar esse ser dessa forma que eu não consigo nem explicar, imagino o quanto Deus me ama, né? Então, a minha relação com Deus, a minha forma de ver, mudou com o nascimento do meu filho, né? Porque eu consegui compreender um pouco mais do amor de Deus por mim. Uma coisa que a gente costuma falar na igreja, né, que o amor de Deus é tratado como pai na Bíblia, né? E isso é espelhado na nossa família quando a gente tem um amor de um pai e de uma mãe de forma estruturada, né? De forma realmente verdadeira e profunda. A gente mais facilmente consegue entender o papel de pai de Deus, né? E ao mesmo tempo, pessoas que tiveram uma família quebrada, às vezes têm a maior dificuldade de ver Deus como pai, porque para ele o pai não é uma coisa boa, não é uma coisa feliz, né? É uma coisa difícil de lidar. E aí a Bíblia ressignifica isso, né? Então, que lindo você saber, assim, que Deus colocou no mundo um amor tão puro e tão pleno como de um pai e de uma mãe pelo seu filho, né? Algo inexplicável. É assim. E quando você fala essa questão assim da importância da família,
a gente tem sempre que lembrar, né, que todo mundo vem de um contexto, todo mundo vem de uma família, seja ela da forma que for, né, tem a configuração que for, mas nós viemos de alguém, né, e temos um contexto com esse alguém, né, ou com esses alguéns, né, que vai ali nos formando desde a nossa infância, adolescência, juventude, até a intenção de se formar uma família, né, e é aí que entra o grande desafio, porque eu estou agora querendo me juntar com alguém e consequentemente, eu vou formar uma família, quer queira eu ou não. Né? Porque, às vezes, é um sentimento que está envolvido ali. Às vezes, são outras intenções que estão envolvidas quando dois casais se juntam. Né? Nem sempre é com a intenção de formar uma família de uma forma consciente, né? Mas vai ser formada. Né? E justamente essa formação que precisa ter aí um certo cuidado, né, da pessoa que está querendo viver isso e daqueles que acompanham esse casal, e aí o papel da igreja é importante, né, porque é justamente essa questão do como lidar com esse desafio, né, e aí eu entendo que tem muito a ver realmente com ter um olhar maduro sobre isso, né, de poder realmente ter um certo planejamento, de ter o pezinho no chão. Nós estamos falando aí de duas pessoas que vão se juntar e, consequentemente, lá na frente, normalmente acontece, vão ter um filho, né, vão ter filhos, e como é que se planeja isso, né? E é justamente essa questão do planejamento que eu acho interessante, né? É menos emoção e mais razão na história, né? Porque nem sempre é tão bonitinho como se mostra, né? Então, quando a gente tem um filho, a nossa vida ela muda demais, né? E os desafios também são muito grandes. Então, se eu não estou buscando me preparar para isso, realmente vai ser um pouquinho complicado eu lidar com certas mudanças se eu não estava mais familiarizado com aquilo, né? Então, é por isso que eu acho importante sempre essa avaliação. Casei, tudo bem, ótimo. Quando é que a gente quer ter o nosso filho? Como é que a gente vai fazer isso? Qual é o período, qual o momento? Ou seja, eu acho legal fazer isso. Lógico que acontecem os imprevistos, lógico que pode ser que aconteça uma coisa ou outra, tudo bem, isso não vai invalidar, né, o ser pai ou ser mãe, mas quanto mais eu planejar de uma forma saudável, financeiramente, né, enfim, isso vai me ajudar, né, nessa criação, nesse filho, até porque eu também vou ser criado um pai, né? Não nasci sendo, vou aprender a ser com ele ou com ela, né? Perfeito. E falando nessa criação, né, algo assim, vou já entrar numa pergunta polêmica aqui. A gente cria de diversas formas, né? Cria para o mundo, cria educando nas finanças, educando no comportamento e educando também na palavra de Deus, né? E aí eu vejo que é comum nas igrejas a gente usar algumas passagens para legitimar uma certa garantia da salvação dos nossos filhos, como se eles fossem salvos por tabela diante da gente. A gente pensa lá em Josué, né? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, né? Paulo fala para aquele carcereiro da prisão em que ele estava. Em Provérbios 22, Salomão diz aquele famoso versículo: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então a gente pensa em tudo isso. Essas pessoas falaram sobre ser salvo, não só ele, mas a sua casa, sobre ensinar a criança e ela vai seguir sempre aquele caminho. Então, beleza, mas a existência de pais cristãos, ela necessariamente é uma garantia de que os filhos vão seguir a fé. E considerando isso, a gente olha assim para a nossa sociedade, né? Tanto os lares cristãos, até de pastores, filhos de pastores que se rebelam, né? Que não seguem a sua fé, ou que talvez vão encontrar a fé só já muito mais na frente na vida adulta. O que é que isso diz sobre a nossa vida como igreja, a nossa vida cristã? E afinal, nós temos essa garantia de que nossos filhos são salvos? É interessante que essas passagens, todas elas me trazem uma palavra assim que salta aos olhos, que é o discipulado. Então, é fazer discípulo, né? É o que Jesus ensinou e é o que a igreja ensina, né? E deve continuar ensinando, né? É imitar Jesus, né? É ser discípulo de Cristo. Então, acredito que essas passagens, elas são inspirações, né? Elas são escolhas, elas têm um contexto, porque quando eu vou lá para Josué, eu tenho que entender quem era Josué, né? Esse grande homem de Deus, Josué, né? Então, eu não posso pegar um versículo e aplicá-lo à minha vida se eu não quero viver aquilo ali. Né? Não é uma declaração mágica que vai me fazer alguma coisa, né? Mas aquilo me inspira, aquilo me fortalece, até porque nós entendemos que não existe salvação por tabela, né? Isso não existe, né? Então, o que acontece é que quando eu, como pai,
entrego minha vida a Jesus, consequentemente, eu disponibilizo Jesus para a minha casa, né? E esse Jesus que é disponibilizado para a minha casa, ele se torna mais acessível para os meus filhos. E os meus filhos, através do meu comportamento, da minha fé, vão ver Jesus, que eles não veem, assim como eu não vejo, né? Mas eles têm a opção, né, daquele período que caminham comigo, perceber em minhas atitudes o Cristo que a igreja prega, que eu prego, que eles escutam. Né? Então eu acho isso que é interessante, até porque quando vai lá para Provérbios, ele fala a questão do ensino, que para mim é a palavra-chave aí, né? Essa questão do ensino, e vem de uma palavra hebraica bem difícil de falar, que fosse shnak, com K no final, ela é muito forte para falar de consagração, de formação. Né? Então, não é simplesmente dizer alguma coisa, mas é eu consagrar aquele filho, é eu formar aquela criança. Né? Então, isso com certeza me dará, né, um respaldo maior e dará para esse meu filho um respaldo maior de fé também. Não é? Então, isso é a caminhada. Né? Isso é a caminhada que vai nos fortalecendo e vai nos ensinando a viver com Jesus dessa forma. Né? Isso, e na criação dos meninos, a gente sempre teve a compreensão que desde bebezinho eram pecadores, né? E como pecadores precisam de Jesus, né? Então, quando a gente está ali na fase de começar a andar, não pega na tomada, não toca aí, a criança vai e toca. Não joga o brinquedo no chão, ele vai e joga para lhe desafiar, né? Para ver qual vai ser a sua reação. Então, desde muito pequeno, a gente já vai vendo nessa relação que é um serzinho ali pecador que precisa de Jesus, né? Tanto quanto eu. Então, toda a nossa criação foi nessa questão mesmo do ensino e da formação, sabendo que um dia eles iriam escolher, né? Escolher Jesus. E eu acho interessante essa questão aí da capacitação, porque eu preciso entender que eu preciso me preparar para ser um pai melhor. Eu não nasci pronto. Dificilmente tem um local que eu fui aprender a ser pai, né? Às vezes, quando a gente está com a esposa está grávida, a gente vai para alguns locais, como é que chama quando a esposa está grávida para aprender? Curso de grávidas. Você vai para aprender como mexer no bebê, como dar banho, como fazer um monte de coisa e tal, né? Mas, e aí depois? Né? Então, é justamente nesse sentido que entra, obviamente, a minha caminhada com Deus, que vai criar essa sensibilidade, esse alinhamento, mas existem inúmeros materiais que me ajudam a fazer isso. Inclusive, eu trouxe 2 livros aqui que eu posso indicar, né, que são livros muito importantes para quem está aí se sentindo chamado por Deus, né, para essa missão graciosa de ser pai. Né? Um é um clássico, que é o Pastoreando o Coração da Criança, não sei se está dando para pegar aqui. Né? Então, é um livro, um clássico, né, do Ted Tripp. Então, muita gente já conhece esse livro e tem como referência, porque o tema já é muito lindo, né? Que é o pastorear o coração. Então, não é só disciplinar, não é só dizer o que fazer, o que não fazer, não é só corrigir por corrigir, né? É ir lá na fonte. Né? Por que ele está fazendo isso? Por que ela reage assim? Né? Porque ele se comporta dessa forma. Então, eu vou entender o coração do meu filho, e isso é importante eu refletir sobre isso. E o outro, que para mim é um dos livros mais impactantes e fortes que eu já li na minha vida sobre filhos, né? Principalmente aí na fase da pré-adolescência, é esse aqui: Sociedade dos Filhos Órfãos. Quando pais e mães abandonam suas responsabilidades, do Sérgio Sinai. Esse livro ele é fantástico, porque ele traz uma leitura muito visceral sobre o que acontece quando nós abandonamos nossos filhos. E o abandono não significa que eu estou jogando ele na rua, não. Ele está em casa. Está do meu lado. Ele tem tudo que ele precisa, tem tudo que ele precisa. Computador, tablet, celular, tem um quarto bacana, tem tudo, mas ele está abandonado. E o que é que acontece com essa criança, com esse adolescente, quando eu faço isso com ele, né? Então, são 2 livros aí que eu queria indicar para quem quiser se aprofundar um pouco a respeito do assunto. Incrível esse tema aí do livro, porque uma coisa que a gente vê muitas vezes até nas igrejas, né, é justamente isso, que a pessoa ela vive aquela fé, né, pública, mas em casa, na verdade, assim, até, obviamente, eu costumo dizer que quem mais nos ama é quem mais nos magoa, né? Porque eu entendo que é dentro de casa, onde tem a nossa maior intimidade, onde a gente está o dia todinho, é muito fácil a gente vir domingo para a igreja e não fazer nada demais. Mas todos os dias convivendo com as mesmas pessoas é quando a gente mostra as nossas frustrações, as nossas dores, os nossos pecados, né? Então eu conheço mais profundamente meus pais, minha irmã, minha esposa, do que praticamente qualquer outra pessoa, né? E eu vou ver eles nos seus piores momentos mais do que qualquer outra pessoa que vê eles quando eles estão nos seus bons momentos aqui em público, né? Então é natural também que muitas vezes
se a pessoa não toma cuidado, pode ocorrer tanto de ela agir de forma hipócrita, né? Agindo de uma forma em casa que não condiz com aquilo que ela professa. Sim. E isso afasta os seus filhos do evangelho, mesmo ela pregando coisas lindas, né, por aí. Isso. E aí, quando a gente faz essa avaliação a respeito da igreja, né, de como eu, crente em Jesus, exerço a influência sobre o meu filho e levo ele a Cristo, né, eu tenho que entender que essas questões que essa pergunta que você fez é quando os filhos se rebelam, filhos de crentes, filhos de pastores, inclusive, né, a gente tem sempre que lembrar que eu não deixei de ser um ser humano quando eu me tornei crente, né? Que eu tenho um histórico de vida, um contexto. E para mim, tem coisas que vão ser mais difíceis do que para você, né? Então a gente vai ter que lidar com essas diferenças e com essa carência e com essa dificuldade, além do pecado, que é a questão da hipocrisia, né? De muitas vezes querer que meu filho seja uma coisa que eu não sou, de querer que minha filha seja uma coisa que eu não sou, de exigir deles algo que ele não vê em mim. Então isso vai fazer um efeito contrário. Eu vou criar 2 filhos que não vão querer ir para a igreja, que vão ter uma ojeriza pela igreja, porque ele vê dentro de casa um pai e uma mãe que não são aquilo que eles falam, né? Inclusive tem uma canção, a gente estava até falando sobre ela, não foi? Eu vou arriscar pagar um mico aqui, porque é um forrozinho que eu nunca tinha escutado na minha vida, mas um dia fazendo uma viagem missionária, um colega meu, sanfoneiro, tocou para mim um dia, né? E essa canção nunca mais saiu da minha mente. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, né, eu lembro dessa canção que se chama Crente na Igreja, do cantor chamado Cícero Nogueira. Vou cantar só 2 partes, então, por favor, tenha misericórdia, porque é só o conteúdo que importa, não a minha tonalidade, tá? Então diz assim: mamãe, vamos mudar para a igreja, porque aqui na igreja é bom demais, aqui papai não bate na senhora, mamãe, aqui na igreja temos paz. Papai, aqui na igreja é um cordeirinho, em casa é um lobo devorador. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui papai respeita o pastor. Aqui ele é bonzinho, aqui nós temos paz. Aqui papai não xinga, é crente até demais. Papai dá aleluia, glória a Deus em alta voz. Mamãe, vamos morar aqui na igreja, tenha pena de nós. Nossa. Então veja, né? Seria cômico se não fosse real, né? Então, eu fico até arrepiado com essa música aí, quando fala do lobo devorador. Muito. Mas é verdade. Então, como não querer que uma criança dessa tenha um problema com isso, né? Então, realmente fica aí uma reflexão para nós, né? Para mim, para que a gente possa viver e ser, né? Antes de querer que eles sejam e aprendam, né? Agora, uma pergunta ainda mais polêmica. Dentro disso aí, beleza, às vezes a gente age com hipocrisia. Outra coisa também que eu percebo, às vezes, né? A gente tá tão preso no ministério que serve fora e esquece de servir dentro, né? Esquece que a família é o primeiro ministério. Então isso faz com que os filhos possam criar uma reação negativa, uma rebeldia. Mas e se não for o caso? Vamos supor que a gente faz tudo dentro do possível direitinho, né? Perfeito nunca vai ser, mas você ensina bem, você educa bem, você fala de Jesus, você vive Jesus, você respira igreja, e ainda assim o filho não se converteu. E aí? A culpa é dos pais? Não. Espero que isso não aconteça na minha casa. A gente faz a nossa parte, né? Eu acho que essa é a compreensão dos pais entenderem o seu papel, né, com levar os seus filhos, de apresentar Jesus a seus filhos, não apenas com palavras, né, como a gente tem falado aqui, mas com vida. E isso, na nossa casa, a gente tem aprendido dessa forma, que hoje a gente ganhou o coração dos nossos filhos muito mais pelo nosso exemplo do que aquilo que a gente fala, né? Então, se você perguntar, vocês têm cultinho toda semana na casa de vocês? Não. Todo dia vocês leem a Bíblia com seus filhos? Não, né? Mas a gente vive Jesus e eles nos chamam muitas vezes, né? Pai, vamos ler a Bíblia. Mãe, conta uma historinha para mim. Vamos orar junto. Muitos momentos a gente vai orar junto, não só antes das refeições, mas como é que foi o seu dia, né? Compartilha aqui. O que é que você viu de bom? O que é que Deus fez de bom para você hoje? Né? Então, o que é que você está triste? Fale para Deus, né? O que é que está no seu coração. Então, a gente ganhou o coração dos nossos filhos, principalmente pela nossa forma de viver, e hoje a gente tem acesso a ele, né? E se não acontecer, vai ser a escolha deles, né? Até porque a responsabilidade é pessoal, né? E a gente tem feito a nossa parte. Uma coisa muito importante, um dos valores da nossa igreja é justamente a responsabilidade pessoal, né? Que é o entendimento de que,
por mais que nós tenhamos um corpo, um coletivo que é responsável uns pelos outros, que somos interdependentes, nós também temos a nossa própria responsabilidade e a gente precisa ter um encontro pessoal com Deus, né? Até dando um testemunho por tabela aqui, a salvação não é por tabela, mas o testemunho vai ser por tabela. Mas lembrando da minha irmã, né, a Rebeca, muita gente que na igreja conhece, ela não congrega mais na IBC, mas a gente cresceu aqui, né? Enquanto eu cresci sempre na fé, assim, a lembrança da minha conversão eu nem tenho, né? Porque eu era tão pequeno que meu pai me conta. E nem sei se foi nesse dia realmente que eu compreendi plenamente quem Jesus é, mas eu cresci dentro da igreja e entendendo cada vez mais sobre Jesus, a ponto de nunca me desviar dos caminhos dele, né? Já a minha irmã foi educada da mesma forma, na mesma casa, com a mesma família, né? Pais que eram cristãos desde antes da gente nascer. Cresceu aqui dentro da igreja e teve um momento que ela disse, olha, eu tenho dúvidas, não sei se eu acredito nisso mesmo e tudo. Foi falar com meu pai, né? E ela disse que tinha medo dele dizer, rapaz, que absurdo, eu lhe eduquei. Aí ele disse, tá certo, filha, tudo bem. Você tem direito de ter dúvidas, né? Ela, valha. A gente pensa que, não posso não ser crente, né? Mas ele disse, não, eu não posso lhe obrigar a acreditar no que eu creio. Você precisa conhecer Jesus pessoalmente, né? E daí ela passou por várias coisas, né? Ela passou por depressão, problemas de saúde, tentou suicídio e tudo mais, né? E depois de tudo isso, ela teve um encontro com Jesus, em que ela fortaleceu a fé dela, inclusive em outra igreja, e mesmo a gente não conseguindo naquele momento influenciar mais tanto, porque ela estava muito fechada por conta da depressão, o Espírito Santo tocou no coração dela e ela o conheceu, né? Então, assim, e da mesma forma a gente vê exemplos de pessoas que cresceram em lares completamente sem Jesus e são o primeiro da sua casa, né? Que é encontrado por Cristo. Isso. Então, o que eu posso dizer é assim, que não desanime, né? Seja você um pai que tem um filho que você conhece Jesus, o seu filho não, porque existe esperança para ele, né? Mas ele não é garantido por você, mas ele precisa encontrar Jesus por si, né? Mas não existe uma história tão ruim que Jesus não possa restaurar, né? Amém. E ao mesmo tempo, se a sua família não é e você cresceu num lar que não é cristão, você tem a oportunidade sim de ser sal e luz dentro da sua casa, né? Amém. E Daniel, assim, na minha experiência de conversão, eu me converti aos 18 anos, né? Então eu lembro do dia, da hora, de quem estava ministrando, das sensações do momento, tudo. E às vezes eu tinha alguns colegas que nasceram em lares cristãos e eles ficavam às vezes sem entender, né, como é que eu sabia exatamente o dia que eu me converti, né, e falando com aquela emoção, porque eles diziam, eu não fiz nada disso, não tem antes e depois de Jesus, né? Eu fui ensinada ali nos caminhos e tal. E eu ficava pensando assim, como é que seria com os meus filhos, né? E a gente vai ter o privilégio agora de batizar, né, de levar ao batismo o nosso filho de 14 anos, né, o Davi. Glória a Deus. E eu ficava assim, qual vai ser o momento dele, né? Será que ele vai ter essa experiência e não queria que isso fosse algo pressão ou que tá na hora e depois lá na frente ele não era bem aquilo que eu achava que era. E a gente conversando sobre o batismo com ele e ele falou que queria se batizar. Eu perguntei se ele entendia o que ele estava fazendo, quem era Jesus para ele. Eu falei, filho, mas teve algum dia assim que tu sentiu no teu coração que você tomou essa decisão? E meio sem esperar muita coisa daquela resposta. Aí ele falou, sim, mãe, eu lembro exatamente o dia que no Geração Futuro foi feita essa pergunta e ali no meu coração eu aceitei Jesus. Sério, que legal! Porque ali teve um marco, né? E assim, ele sentiu que queria realmente seguir Jesus e entendia aquilo, né? Então, para mim foi muito especial isso, em saber que ele está entendendo, né? Já aproveitando teu testemunho, queria entrar aqui já numa nova pergunta, né? Que é justamente como é que é essa relação de vocês com os filhos. Tanto assim, do relacionamento de maneira geral, se quiserem comentar alguma coisa, e especificamente aquilo que o Lucas falou, que é o discipulado, né? Como é que vocês inserem o ministério dentro de casa? Pois é, a gente tenta dar vida às palavras, né? Então a gente tenta fazer com que eles vejam o que a gente tem vivido a nível ministerial e a nível pessoal, né? Então, essa questão do respeito, do cuidado, do exemplo, né? E principalmente do tempo. Porque se eu não tiver tempo com meu filho, eu posso ter a melhor das boas intenções. Mas se eu não tiver tempo com eles, nada disso eu consigo aplicar, né? Então, essa questão do quantidade e qualidade, né? Eu tenho
eu tenho pouco tempo, então nesse pouco tempo eu vou ter um tempo de qualidade, né? Às vezes é uma desculpa porque eu não quero dar tempo, né? Então, para mim, tem que ter tempo, mas tempo com qualidade. E não significa que seja menos tempo, né? Então, eu preciso buscar ter esses momentos com meu filho para que eu, de fato, crie com ele um relacionamento e que eu possa transmitir para ele a minha fé do jeito que eu sou. E não do jeito que eu quero que ele seja, não do jeito que está se impondo alguma coisa, mas assim como ele nos vê, né? E como eu disse, é muito mais do que se vê do que se fala. Então, eu aprendi assim. Então, eu aprendo muito olhando, observando, né? Então, da forma que eu aprendo, aí tem um contexto, né, familiar. Eu sou desse jeito e aí eu acabo transferindo isso para meus filhos, né? Então, eu quero que eles vejam. E que eles vendo, eles perguntem. Através das perguntas, a gente vai construindo essa história, esse relacionamento um com o outro, né? E assim, através das coisas do dia a dia, né? Quando eu olho o Lucas falando, eu pensando no ministério de Jesus, a forma que ele ensinava seus discípulos, ele não colocava todo mundo sentado, né? Um atrás do outro, na cadeira, e vamos lá, pegavam e escrever, sei lá o quê, né? Ele ensinava no dia a dia, à mesa, caminhando, pescando, e a gente faz muito isso na nossa casa. Então, a gente está caminhando, está no carro e vê o pôr do sol, a coisa mais linda do mundo, né? Olha o sol, meu Deus. E ali a gente começa a ministrar, meu Deus, Deus é maravilhoso mesmo, né? Porque só um Deus desse, tão perfeito, tão real, poderia fazer algo desse tipo, né? Às vezes vem as frustrações do dia a dia, e ali a gente aproveita para ministrar no coração deles, né? Teve um dia que meu filho fez assim, o pequeno, né? Ele tinha 6 anos. Mãe, se Deus é bom, veja só a cabeça da criatura, se Deus é bom, quem criou o mal? Né? Se Deus é bom, por que o mal existe? Essa é uma pergunta que a filosofia faz há milênios. Né? Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que ele não acaba com o mal? Né? Então, assim, no dia a dia, a gente aproveita, né, no momento de fartura, de escassez, da beleza da natureza, das frustrações, ensinar, né, os princípios e os valores bíblicos. Né? Quando o meu pequenininho chegava mordido, a vontade é dizer assim, morda também, e não chega aqui mordido, né? E aí a gente respira, filho, olha, porque realmente, né, seu amiguinho fez isso, ele não está certo e tal. Então, é realmente abrindo mão de si também. Né, e mudar nas prioridades, né? Então, isso que ela está falando é justamente, para que isso aconteça, a gente precisa mudar um pouco o nosso drive. Porque se eu sou um pai e ela é uma mãe, eu tenho que ter a compreensão de que se isso para mim é a minha principal missão e ministério, isso tem que ser o principal na prática, que é o que muitas vezes não acontece. Acaba aqui sendo o principal lá fora. É o trabalho, é a academia, são os amigos, são meus projetos pessoais, é tudo menos a casa, minha família e os meus filhos. Então, assim, não adianta eu ter a boa e excelente intenção se eu não inverto isso. Porque, às vezes, o que sobra para a família é o bagaço da laranja, né? Ou seja, todo aquele suquinho ali, suculento, fica para o dia, para o trabalho, para o ministério, seja lá para o que for. E quando chega em casa, está o pai e a mãe detonados fisicamente e 2 crianças ali esperando para serem amados, ouvidos. Tanto é que a gente tem rotinas em casa que são criadas por eles. Eles esperam a gente chegar. A gente vai chegar em casa mais tarde, eles vão estar lá esperando a gente para conversar, porque eles querem contar como foi o dia deles. Eles vão, e são 2. Em fases diferentes da vida. Então, o pequeno quer contar como foi o dia dele, o maior tem que contar como foi o dia dele, e depois que eles contam isso, eles querem sair comigo com um cachorro para que eu possa dar algumas voltas no quarteirão com ele, para que eles possam contar de novo como foi o dia deles. Né? Então, isso acontece quase que rotineiramente. Agora, por quê? Porque em algum momento da vida, pelas lutas que nós já enfrentamos, pelas dificuldades que passamos, entendemos que se eu não fizer isso, alguém vai fazer, Daniel. Se eu não der atenção para o meu filho, alguém vai dar. Se eu não conseguir o coração do meu filho, alguém vai conseguir. Entende? Se eu não for o professor dele, alguém vai ser. Então, assim, e nem sempre com a melhor das intenções ou do melhor dos conselhos. Exatamente. Né? Então, assim, eu quero que ele saiba, não, meu pai está ali, minha mãe está ali, eles estão comigo. E se eu optei, eu fiz alguma coisa errada, eu fiz porque eu quis. Eu fiz sabendo que era errado. Não porque meu pai e minha mãe faltaram, não estavam. Enfim, a gente negligenciou isso, né? Essa culpa eu não quero ter. Tanto é que todas as vezes que alguma coisa está acontecendo que está nos tirando desse foco familiar, seja ministério, seja o que for, a gente repara, avalia e vai refletir.
para saber se aquilo realmente está dificultando, por que está, para que a gente possa reavaliar e voltar, né, para o princípio de cuidado, né? Massa, Lucas, muito legal. Inclusive, assim, eu não tenho filhos, né? Estamos sonhando aí com filhos daqui a alguns anos, né? Sou recém-casado, mas eu vejo muito isso na minha vida com a minha esposa, né? A gente, com 4 meses de casados agora, né? A gente tem que sempre se lembrar de que o outro é a nossa prioridade, né? Porque é muito fácil a gente se perder nas tarefas do dia a dia, nos nossos interesses pessoais, e quando a gente vê, né? Casamentos longos, de repente o cônjuge está só ali morando no mesmo teto, mas é isso. E da mesma forma pode ocorrer com os filhos, né? Isso. Então, aquela clássica imagem do homem que passa o dia trabalhando até não sei que horas da noite, porque eu tenho que prover para minha família, né? E aí ele trabalha hora extra, ele faz tudo para ter um padrão de vida mais elevado, mas o que é que adianta? Porque o filho não tem o mais importante, que é o tempo de qualidade com o pai dele, né? Então, eu acho que é algo que a gente sempre tem que ter em mente, que é a presença, né? A presença é mais importante do que quase tudo, né? E, assim, até pensando nisso, também a gente olha dentro da igreja, assim como acontece em certos contextos com a escola, né? Também com a igreja, para quem é cristão, vê como um ambiente que pode ser responsável ali pela educação do seu filho, especialmente a educação espiritual, né? Então, a gente acaba colocando um grande peso que a igreja vai ter o papel de converter meu filho, a igreja vai discipular meu filho, aí ele vai ser um adulto, né? Vai ser uma criança, adolescente, um jovem, até virar um adulto com conhecimento, né? Teológico, um adulto que segue a palavra de Deus e tudo mais. Mas o menino está na igreja, sei lá, 1, 2 vezes por semana e está em casa todo dia. Então eu pergunto, como é que vocês entendem essa contribuição da igreja? Até que ponto vai o papel dela em comparação com o papel dos pais? Eu acho interessante, assim, antes de entrar na resposta a essa pergunta, sobre essa questão do valor do tempo e da dificuldade que isso tem, né? Porque a gente fala, parece que é uma coisa fácil, mas a gente sabe que não é, né? A Roberta, às vezes, quando comenta sobre isso, né? Fala um pouquinho, que estava até conversando com essa questão do tempo, a dificuldade, que isso não é fácil para todo mundo, né? Enfim. É porque, de fato, voltando um pouquinho, né? É um desafio, né? Então, precisa ser intencional. Não adianta achar que isso vai acontecer naturalmente, que faz parte do dia a dia. Muito pelo contrário. A gente vive numa sociedade hoje, né, totalmente louca, todo mundo correndo, frenético. E tudo é na hora, tudo é trânsitos enormes e N coisas, N tarefas, criança no judô, no jiu-jitsu, no inglês, na escola. E se não for, né, os pais também no trabalho, tendo que correr atrás do pão diário. As mulheres também, que hoje estão no mercado de trabalho, né, que antigamente esse papel mais de criação de filhos, de ensinar, a Bíblia ficava mais a mãe, né, que ficava em casa, que tinha mais esse tempo com o filho. E hoje a gente vê também as mulheres, né, por necessidades diversas, tendo também que estar fora. E não é fácil, né? Às vezes a gente fala assim, nós no nosso casamento, né, 19 anos que estamos casados, nós fizemos vários ajustes, né? Nós fomos aprendendo à medida que as situações iam acontecendo, à medida que a gente ia estudando, que a gente também ia crescendo, amadurecendo a nossa fé, e a gente foi entendendo que esse limite teria que ser dado por nós, né? Então, já trocamos de emprego, já abrimos mão de emprego, né? Gostaríamos de muitas coisas e sabemos que não temos pelas nossas escolhas mesmo que nós fizemos, né? Então, essa questão do tempo, do investimento com o filho é algo que é difícil, mas que é altamente necessário, né, para que essa segunda parte, né, do ensinar a Bíblia, do falar de Jesus, de levar a Cristo, seja mais fácil, né? Aí, entrando na pergunta, que é essa questão da igreja, né? Eu entendo a igreja como realmente essa parceira, né, essa apoiadora nessa missão, essa grande ferramenta, né, como parte do reino de Deus, para poder ajudar a família nessa missão que é dela, né, que é minha, que é da minha esposa, de cuidar daqueles que Deus me deu como responsabilidade para cuidar, né? Só que a igreja ela tem coisas muito legais que eu não vou ter necessariamente, né? Como, por exemplo, um ambiente... Por exemplo, esse podcast aqui. É isso. Exato, um podcast, um ambiente social, uma estrutura, ambientes geracionais, né? Enfim, eu não tenho como trazer uma estrutura do Radical, que é o nosso Ministério para Adolescentes aqui, e levar para minha casa. Né? Então, aqui nós temos estruturas montadas, pensadas em fases da vida, em gerações, e isso facilita
né, a criança e o adolescente a viver a sua fase também em um ambiente cristão, né, recebendo influências sociais cristãs, né, porque eles passam a semana inteira e geralmente não estão sob essa influência, né, e a igreja tem esse papel, ela tem essa estrutura, ela tem esse apoio de poder criar esse ambiente que facilita essa comunicação, né, com a família e, consequentemente, com a educação cristã dos pais com seus filhos. Então, para mim, essa parceria, esse apoio, né, de viver igreja dentro da igreja, né, e ser igreja dentro de casa. Né? Perfeita essa frase, adorei. Quer falar alguma coisa, Alberto, sobre isso? E assim, é um investimento, né? Por exemplo, o nosso mais velho, 14 anos, né? Já está em adolescente, está com os amiguinhos da escola e faz trabalho junto, está ali o tempo todo junto. E a gente sabe que muitas vezes os valores são diferentes, a influência é diferente, como a gente já falou, não tem neutralidade, né? A gente está sempre influenciando ou sendo influenciado. E ele tem muitos momentos com esses amigos, né? Então, nós fazemos questão, quando tem GR, né? O grupo de relacionamento, quando tem a festinha do amigo da igreja, né? De trazer. Às vezes a gente vai para um canto, depois volta para casa, depois 4 horas depois vai, não, mãe, não vem agora não. Aí a gente espera mais em casa, sábado, 10 horas da noite, a gente estava só esperando ele dizer, mãe, pode vir buscar, que estava numa festinha aqui do amigo do GR dele. Então, há um investimento também da nossa parte, né, e propiciar isso para ele. Ai, meu Deus, eu acho que minha grande sina quando eu for pai vai ser ter que ficar levando meu filho para os cantos de carro. Meu Deus. A gente começou há pouco tempo isso aí. O pouco tempo que eu passei dando carona para minha irmã, já tinha dia que eu não aguento mais. Essa menina só vive na igreja, mas eu digo, graças a Deus que é na igreja, né? É verdade. Mas assim, realmente eu entendo também isso. A igreja é uma grande parceira, né? Que tem ferramentas e estruturas que a gente jamais poderia ter, né? O CR, por exemplo, também é outro, né? Que tem o CR Criança, CR Adolescentes hoje que abriga tanta gente e vários outros ministérios, né? Mas eu penso na minha vida, né? Cresci num lar cristão e cresci nessa igreja aqui. Então tive 2 fontes de cristianismo. E agradeço meus pais que foram os primeiros a me apresentar a Jesus, né? Talvez sem eles eu teria demorado muito mais para entender quem Jesus era. E também porque foram eles os responsáveis por me levar à igreja, né? Então, também até esse contato com a instituição, com o corpo de Cristo, também é facilitado se você tem pais que já o colocam nele de uma forma saudável. Com certeza. Não uma imposição que a pessoa acaba se sentindo rebelde. Com certeza. E, gente, para terminar, eu queria deixar aqui para vocês a oportunidade de oferecer um conselho final. Talvez tenham pais hoje que estejam enfrentando dificuldades em se conectar com seus filhos, em ensinar a eles as práticas espirituais, simplesmente ser um exemplo para eles. Que conselho vocês têm para essas pessoas? E aproveitando já, que conselho vocês têm para filhos, né? Já que estamos falando aqui de chamado missionário dos pais, mas temos pessoas de todas as idades assistindo. Então, de repente, alguém que ainda não mas está casado, vai ser pai um dia, ou alguém que está lidando com pais que talvez não estejam exercendo esse chamado missionário. O que vocês podem falar? Aos filhos eu podia dizer para eles que eles orem pelos seus pais, né? Que eles invistam nos seus pais, na questão espiritual e na questão afetiva, né? Que eles tenham mais empatia, que eles possam ter mais misericórdia, né? Dependendo da idade, né? Quando eu encontrei Jesus, quando Jesus, né, chegou ao meu coração, meus pais não eram crentes. Então, a partir dali, eu lidei com uma vida minha que estava mudando, mas meus pais continuavam os mesmos, né? E eu vi que não adiantava eu ficar quebrando o braço com meus pais ali para tentar convencê-los de alguma coisa, porque não tinha como, né? Eles não iam aceitar que um menino daquele tamanho pudesse estar ensinando eles, dizendo que eles estão errados, entendeu? Então tem essa questão difícil, né? Então o que é que eu fiz? Eu fui orar, né? Minha luta foi em oração. E a partir dali, intencional, né? Deus foi me dando estratégias, Deus foi movendo meu coração, Deus foi me levando a conhecer mais meus pais, Deus foi me mostrando o que é que eu poderia fazer para mostrar para meus pais o que eu estava vivendo, e ali ele chegou nos meus pais, né? E essa questão foi importante. Já sobre os pais, né, a minha orientação é que Jesus seja o exemplo maior, porque Jesus ensina o que a Roberta falou em um determinado momento, né, a estar junto, né, a ensinar no dia a dia, né, a parar às vezes de achar que eu não preciso ter aquele tempo, eu preciso disso. Não, se eu conseguir incluir meus filhos na minha vida, e eu, nessa caminhada da vida, eu conseguir ir passando esses valores, né, isso já estará levando eles para Cristo, né?
Então, obviamente que eu preciso ter Cristo primeiro em mim para que eu possa passar. Mas Jesus é a referência para isso, né? De viver esses 3 anos, grande parte deles na rua, tocando em pessoas, indo às pessoas, vivendo a vida dele com as pessoas. E nessa vida, ele iria transmitindo vida, valores, né? Então, é isso que eu deixo de conselho, né? Ele é o principal exemplo. Depois disso, tem vários recursos, né? De livros como esses que eu falei há pouco tempo, né? E de amigos e irmãos em Cristo que você pode também consultar, conversar, olhar, observar, perguntar, caminhar junto, que com certeza vão ensinar, né? Nessa caminhada. Perfeito. Só para completar, é que não existe mágica, né? Não existe ali uma formulazinha, não é uma receita, não é uma receita de bolo, que é ponto 1, ponto 2, fazer isso e aquilo, né? Eu acho que a primeira coisa é o que o Lucas falou, né? Os pais terem esse relacionamento com Deus, esse relacionamento pessoal, verdadeiro, não uma questão religiosa, né? Mas eu digo muito para os meus filhos, Deus é uma pessoa, né? A gente pode falar com ele, que ele escuta, que ele responde, né? Então, eu acho que os pais primeiro têm que ter esse relacionamento com Jesus, tem que ser real, porque quando é real, eu vou transbordar isso para os meus filhos, porque aquilo que eu falar vai ter vida, vai ter sentido, né? E vai alcançar o coração deles. E a outra coisa é investir, né? E ter paciência, porque uma coisa, se não existe um relacionamento, não é da noite para o dia, né, que vai acontecer. Então, são as mudanças de rota, são outras escolhas. E investindo tempo, de qualidade, dando tempo ali com eles, é que vai conquistando o coração deles. E aí eu aproveito só para, mais uma vez, reforçar esses 2 livros. Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, né? Então, para quem quiser uma leitura para aprofundar aquilo que a gente está conversando aqui. E A Sociedade dos Filhos Órfãos, quando pais e mães abandonam suas responsabilidades. Então, são 2 leituras aí que podem servir de um apoio muito bacana nesse momento. Eu já vou salvar na minha lista de desejos para quando eu for pai. Já está aí. Mas a Roberta só falou uma palavra relacionamento, né? Isso aí é chave, né? Eu vinha falando e eu pensando assim, rapaz, a gente tem... Primeiro, glória a Deus que a gente tem muitos recursos aqui na igreja, né? Tanto para os pais como para os filhos. Para os filhos tem o CR Criança, CR Adolescentes, Geração Futuro, Radical, que é o Ministério de Adolescentes, Atos, que é o Ministério de Jovens. Para os pais tem o CR Casais, tem o A2, né? Que estão ensinando ali... Com ênfases diferentes sobre a vida de casado e a vida de pais, né? Enfim. Então, a gente tem muitas formas aqui que a gente tem aprendido. Mas se a gente não tiver relacionamento, né, com nossos filhos, relacionamento com nossos pais, relacionamento com a nossa família, a gente pode assistir todas as palestras do mundo, ler todos os livros do mundo e não vai pôr nada em prática. Se a gente não construir isso, né? Uma conexão básica de amor, né? E isso... é desenvolvido naturalmente por aquele que está disposto a amar e ser como Jesus, né? Amém. Bom, estamos encerrando aqui. Eu queria agradecer demais a presença da Roberta e do Lucas, nossos convidados mais que especiais de hoje. Esse foi o podcast das Gerações. Nós estamos mensalmente com o podcast das Gerações e o Mais Bíblia. Nossos 2 podcasts muito especiais para você aprender sobre a palavra de Deus e sobre a vida com a família, jovens, adolescentes, enfim, todas as gerações podendo ouvir e aprender mais sobre Deus. Siga a gente nas redes sociais, né? Nós estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, tá só crescendo, quase que eu não lembro dessa lista. E para a glória de Deus estamos lá, das mais diferentes formas que você pode acessar e ouvir mais. Então é isso, um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.